Bom dia, senador Alfredo Nascimento. Cumprimento os demais senadores presentes. Cumprimento os colegas de mesa, senhoras e senhores presentes aqui nessa audiência. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para que o Síndico Telebrasil pudesse estar aqui hoje nessa audiência, trazendo a posição do setor de telecomunicações. Para aqueles que não estão familiarizados com o Síndico Telebrasil, nós somos o sindicato que representamos as empresas operadoras de telecomunicações, representamos todas as empresas que prestam serviço de telefonia, o serviço telefônico fixo comutado, as empresas que prestam serviço móvel pessoal no Brasil e as empresas que prestam serviço de comunicação multimídia no Brasil. Bom, antes de começar a falar propriamente do Marco Civil, eu gostaria de fazer uma breve contextualização da internet, a evolução da internet no Brasil e no mundo. E, nesse primeiro slide, o objetivo é mostrar que, a partir de 1995, o governo brasileiro abriu, então, o backbone para provedores de acesso comerciais e tinha início, então, a internet comercial no Brasil. De lá para cá, de 95 para cá, a internet, não só no Brasil, mas no mundo, experimentou um crescimento bastante grande, né? Vem se expandindo, vem se modernizando, vem se transformando, e a internet, efetivamente, está num processo de mutação, de evolução, de transformação. É um cenário, hoje, dinâmico. Os números mostram, rapidamente, né, que esse crescimento vem se mostrando fabuloso. Então, a cada segundo, a gente tem 100 mil twitters sendo colocados na rede, a gente tem 684 mil itens sendo compartilhados no Facebook por segundo, 2 milhões de pesquisas no Google são feitas por segundo, 48 horas de vídeo são carregados no YouTube por segundo, 47 mil aplicativos são baixados na Apple Store por segundo, 571 websites são criados no intervalo de 1 segundo. O e-commerce na internet vem crescendo e as previsões de receita é de que esse crescimento vem se realizando em 8,6% por ano e com tendência de crescimento nos próximos 5 anos. O que é impressionante é que as aplicações de vídeo que consomem uma considerável banda das redes de telecomunicações que suportam o acesso à internet, né, essas aplicações de vídeo vêm crescendo tremendamente. A gente tem 340 mil anos de online vídeo, né, assistidos por dia. 4 bilhões de vídeos são assistidos por dia online. Assistir vídeo hoje no computador é quase tão comum como assistir televisão, né, entre os consumidores online. O mundo tem aproximadamente 6,8 bilhões de pessoas e dessas 6,8 bilhões, 4 bilhões usam serviço móvel. E praticamente em vários países, a metade hoje já usa smartphones, que são os dispositivos terminais que possibilitam ao proprietário acessar a internet. E isso tem levado a um crescimento de tráfego na internet, dos smartphones, num ano de 103%. Então, todos esses números mostram o seguinte, né? A internet cresceu muito, né? E ainda tem muito a crescer. Todo esse crescimento aqui no Brasil, de 95 a 2013, ocorreu sem a existência do Marco Civil da Internet, mas em restrita obediência ao arcabouço regulatório da Anatel. Porque as empresas de telecomunicações, elas ofertam acesso à internet por meio de 2 serviços de telecomunicações, que é o serviço móvel pessoal e o serviço de comunicação multimídia. Portanto, estão sujeitos a toda a regulamentação, a todo o arcabouço regulatório que a Anatel edita. Não só o arcabouço regulatório, mas também o marco legal encabeçado pela Lei Geral de Telecomunicações. Então, durante esse período, essa evolução da internet, experimentada da internet, ocorreu sem quebra de privacidade por parte das operadoras, ocorreu sem quebra de neutralidade de rede e ocorreu sem interferência na gestão das redes e no modelo de negócio das operadoras. Muito investimento foi realizado pelas operadoras. Só para mostrar números bem macros, bem rápido, né? A média, o Brasil vem investindo, ao longo de 2002 a 2011, uma média de 4,9 vezes mais do que a média internacional, média mundial, e cerca de 19... Os investimentos hoje das empresas de telecomunicações representam 19% da receita operacional líquida, quando na média nos Estados Unidos é de 12%. E isso com muitos recursos que são retirados do setor, que reduzem a disponibilidade de investimento das empresas. Só para que os senhores tenham uma ideia, a gente tem, só em 2012, foram recolhidos 41 bilhões aos cofres públicos, 7,9 bilhões em FUS, Funtel e Fistel e 33 bilhões em tributos diversos. Somando os tributos e os fundos, a gente tem um número que
esses tributos e fundos representam 5 vezes o lucro líquido das empresas de telecomunicações. E se a gente considerar a receita operacional, a gente percebe que 4,8% da receita operacional vai para o acionista, 30,8% vai para tributos e fundos, o que representa uma razão de 6,4 vezes mais o Estado recebe em relação aos acionistas. Então, mais uma vez reiterando, a internet vem se desenvolvendo, vem se modificando, vem crescendo, e a internet de hoje é muito diferente da de 95 e vai ser muito diferente da de 2025. Então, dentro desse cenário, né, o que a gente entende? O Marco Civil estabelece que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. Com isso, a massificação do acesso, a modernização das redes, a oferta de acesso com maior velocidade, a introdução do 4G, a introdução da fibra até a casa do usuário, né, a redução das desigualdades sociais, tudo isso leva à necessidade de investimentos e que se estima, através de trabalhos que foram contratados pelo Cine Telebrasil junto à LCA, que é uma empresa de consultoria bastante renomada aqui no Brasil, que aproximadamente nós vamos necessitar de investimentos da ordem de 167,3 bilhões, somente falando de CAPEX, não estamos falando do OPEX, para fazer a manutenção dessas redes. E associado a esse CAPEX, a gente precisa de políticas públicas e programas visando incentivar e antecipar investimentos. Por essa razão, a gente defende que o Marco Civil seja concebido de forma, primeiro, a preservar os direitos constitucionais dos cidadãos. Segundo, estimular o crescimento e a modernização da internet, não frear esse desenvolvimento e não inibir os investimentos. E aí o que se pergunta é o seguinte: a versão divulgada, a última versão divulgada pelo relator do projeto, né, representa efetivamente uma carta de princípios para a internet no Brasil? A posição do setor de telecomunicações é que, para o nosso setor, não representa. Né? A redação atual do Marco Civil da Internet interfere hoje nos modelos de negócio das operadoras e na gestão das suas redes, conforme eu vou ter a oportunidade de explicar um pouco mais com detalhes. Em síntese, a posição do setor é de que, mais uma vez, falando que, olhando do ponto de vista do setor de telecomunicações, o Marco Civil inibe investimentos, impacta negativamente em projetos de massificação da internet, privilegia poucos usuários em detrimento de muitos, introduz uma assimetria injustificada e inconcebível, no nosso ponto de vista, de tratamento entre provedores de acesso e provedores de aplicação. Provedores de acesso são as operadoras de telecomunicações, provedores de aplicação são todos os demais provedores, provedores de armazenagem, provedores de conteúdo, provedores de entretenimento, provedores de busca, todos os demais provedores são os provedores de aplicação. E aí concorre para dificultar a apuração de ilícito da internet. Por que inibe investimento? Porque o Marco Civil, né, propõe que as empresas operadoras determinam que só podem oferecer um determinado tipo de acesso, que é o acesso full à internet, o acesso pleno à internet. Ora, a gente vê que o modelo atual, né, tem acarretado um desbalanceamento de tráfego, custo e receita. Como eu mencionei os dados que eu apresentei de vídeo que a gente mostrou aqui na evolução da internet, o tráfego vem crescendo numa derivada bastante significativa. Já a receita cresce numa derivada muito, muito inferior e perigosamente se aproximando do custo do serviço. Então, efetivamente, não somos nós, as operadoras brasileiras, que estão questionando. No mundo inteiro, a Etno, na Europa, as operadoras americanas, questionam que o modelo atual não consegue capturar o valor agregado correspondente ao tráfego gerado. Dessa forma, o que se pretende? O que se pretende não é impor ao usuário nenhum tipo de plano, de oferta, o que se pretende é que o Marco Civil seja abrangente, seja sim uma carta de princípios, seja abrangente o suficiente e flexível o suficiente para que permita a discussão de quem com quem, das operadoras de telecomunicações com as instituições que foram criadas no país para regular, fazer a gestão do setor de telecomunicações e fiscalizar a oferta de telecomunicações no país, que é a Anatel e o Ministério das Comunicações no que diz respeito às políticas públicas e todos os demais órgãos de controle da União. Dessa forma, o que se pretende é ter o espaço para discutir efetivamente alternativas. Ora, se o modelo efetivamente não está mais adequado em função dessa mudança enorme de enfoque da internet, então vamos discutir um modelo sem se impor nada. Então, no fundo, o que a gente coloca é o seguinte: 25% dos internautas hoje consomem 80% da internet, dos recursos da internet. Isso significa o quê?
que os usuários têm perfis diferentes, eles não são todos iguais. O outro ponto é o seguinte: queremos apresentar uma parafernália de planos, como sugere, até na última audiência, sugeriu um vídeo que foi apresentado aqui. Não se pretende, as empresas não querem, querem apenas discutir. Efetivamente, os planos de serviço, pela regulamentação da Anatel, têm que ser submetidos à Anatel para homologação. Então, efetivamente, a questão dos planos de serviço vai ser efetivamente fiscalizado e controlado pela agência. Além disso, o usuário continua soberano e livre para decidir o que melhor lhe convier. Porque, efetivamente, a obrigatoriedade da oferta da internet full e plena pode ser até obrigado, ser compulsória, efetivamente. Né? Então, ele vai ter sempre a opção de contratar a internet full. Porém, proibir as empresas de ofertar outros serviços leva ao que está colocado no slide, que a obrigação de você fazer um dimensionamento das redes para perfis de uso mais intenso. Consequentemente, você vai ter que superdimensionar a rede, vai ter que fazer mais investimentos. Com isso, para ter o retorno adequado, você vai ter que impor oferta com preços mais elevados. Decorrência disso, menor demanda, menor penetração e menor inclusão social. O Marco Civil, segundo o nosso entendimento, introduz efetivamente essa assimetria entre os provedores de acesso e provedores de aplicação. E eu fiz um resumo sobre o nosso entendimento dos itens que o Marco Civil trata em relação aos provedores de aplicação. Com relação à privacidade, existem determinadas fragilidades que a gente está sugerindo o aprimoramento no texto que beneficiam os provedores de aplicação, principalmente em situações onde os provedores de aplicação exploram o serviço no país a partir de plataformas e equipamentos que estão situados no exterior. Então, efetivamente, eles guardam os dados dos usuários no exterior, os seus termos de compromisso, as suas políticas de privacidade estabelecem como fóruns cidades no exterior, a Califórnia, por exemplo, né? Além do que oferecem determinados serviços e, efetivamente, cobram a privacidade do usuário. Então, existem provedores de e-mail aqui que oferecem o e-mail de forma gratuita, mas, efetivamente, leem o e-mail, acessam o conteúdo dos e-mails, o conteúdo da informação dos usuários, para poder oferecer publicidade para o usuário. Outro ponto é que os provedores de aplicação não são obrigados a guardar os logs de aplicação. O Marco Civil da Internet faculta aos provedores guardar. Se eles quiserem guardar, guardam. Se não quiserem guardar, não guardam. Não precisam investir em data centers, não precisam ter os dados armazenados no país. O Marco Civil oficializa, na verdade, o monopólio da publicidade na internet, quando proíbe as empresas de telecomunicações de fazerem a monitoração dos conteúdos dos pacotes, e que é uma função que as provedoras de acesso fazem para efetivamente fazer a gestão de suas redes, mas que efetivamente facilitam, concorrem também para que participem da publicidade na internet. Além do que, o Marco Civil da Internet isenta os provedores de aplicação de qualquer responsabilidade na divulgação de conteúdo de terceiros. Eles só passam a ser responsabilizados no momento em que judicialmente forem notificados. Se ainda assim não retirarem o conteúdo de terceiro, aí sim passam a ser corresponsáveis. E podem prestar serviço a partir de equipamentos e plataformas no exterior. Bom, já as provedoras de acesso, as operadoras de telecomunicações, a título de privacidade, né, para garantir a privacidade do usuário, elas são vedadas de monitorar, fiscalizar os conteúdos do pacote de dados. Ora, o que é importante que seja dito é o seguinte: a monitoração dos pacotes de dados é uma atividade fundamental para uma operadora de telecomunicações. Como é que eu vou garantir a estabilidade da rede se eu não faço a gestão da rede? Né? E conteúdo do pacote, dentro do conteúdo, já vou terminar já. Dentro do conteúdo dos pacotes estão os cabeçalhos dos diversos protocolos que existem justamente para viabilizar a gestão do tráfego desses pacotes na rede. Então, ler os cabeçalhos dos pacotes é muito diferente de ler a informação inserida ou retirada pelo usuário na rede. Bom, além do que, argumentar a questão da privacidade, a gente entende que é injustificável porque, efetivamente, as empresas investem em data centers. Os maiores data centers da América Latina estão no Brasil e são de propriedade das empresas operadoras. Investimentos de 500 milhões em data centers são feitos pelas operadoras. Os dados, então, são seguros e disponíveis quando solicitados pela Justiça.
Os sistemas de suporte de operação das operadoras têm acesso restrito, são protegidos, são rastreáveis, são fiscalizados e passíveis de auditoria pela Anatel a qualquer tempo. E o histórico garante, então, atesta a possibilidade, a garantia da inviolabilidade da intimidade da vida privada e do sigilo das comunicações por parte das operadoras. Então, em função disso, fazer uma ingerência na gestão das redes por questões relativas à privacidade, a gente entende que é injustificável. E por que concorre para dificultar a apuração de ilícito da internet? Esses 5 pontos a gente gostaria de mencionar para encerrar. Primeiro, as operadoras de telecomunicações na telefonia, elas já sempre fizeram a guarda dos CDRs. Os CDRs são registros da chamada. Então, para quem ligou, e a hora que ligou e que hora que terminou a ligação. Esses CDRs são guardados por 5 anos nesses data centers e efetivamente disponibilizados à Justiça quando solicitados. A partir de 2008, através de termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público, nós passamos também a guardar os registros de conexão, das conexões da internet. E o Marco Civil da Internet proíbe hoje que as operadoras façam a guarda da informação de que site é acessado. Então, somente a gente pode guardar a informação do IP de origem, tá certo? Ora, se eu tenho o IP de origem, né, se eu estou lá, eu me conecto e eu faço acesso a diversos sites diferentes, sejam eles quaisquer que eu esteja acessando, eu só vou poder informar a polícia o site de origem, o site de destino não mais. Como os provedores de aplicação são facultados, não têm a obrigação, essa informação está perdida e dificulta e até inviabiliza a apuração. E não somos nós que dizemos isso. A Polícia Federal diz isso e vem dizendo já há bastante tempo. No segundo fórum da RNP, que ocorreu na semana passada, o delegado Sobral comentou claramente que a guarda dos logs de aplicação é fundamental para a apuração do ilícito na internet. Então, o que a gente entende é que o Marco Civil, de uma maneira geral, ele deve vir para contribuir e ocupar lacunas que efetivamente existem na internet, mas mais na camada dos provedores de aplicação. Porque na camada dos provedores de telecomunicações, a Anatel possui um amplo e robusto marco regulatório que as empresas cumprem religiosamente e são objetos de fiscalização intensa por parte da Anatel. Já os provedores de aplicação, efetivamente existem lacunas aí com relação a essa legislação que poderiam ser, de alguma forma, minimizadas pelo Marco Civil da Internet. O que a gente entende, para terminar, é que eu não vou passar rápido com relação a essa questão da neutralidade, porque eu só queria colocar na questão da neutralidade, por que a gente não falou de neutralidade? Porque neutralidade é uma coisa pacificada. A gente entende que neutralidade efetivamente deve ser respeitada. O decálogo do Marco Civil da Internet, que foi mencionado aqui, que foi colocado como um pilar do Marco Civil da Internet, diz na questão da neutralidade de rede o seguinte: filtragem ou privilégio de tráfego devem respeitar apenas critérios técnicos e éticos. Ou seja, a rede não pode filtrar nem privilegiar nenhum pacote de dados, apenas só pode fazê-lo por motivos técnicos e éticos e não pode por ser motivo político, comercial, religioso, cultural e etc. Aqui não fala em nenhum momento com relação a modelo de negócio, com relação à oferta de tipos de serviços diferentes, não fala inviabiliza a monitoração dos pacotes da rede, dos conteúdos dos pacotes, ou seja, isso é efetivamente um princípio. O que está colocado no Marco Civil da Internet, segundo o nosso entendimento, extrapola o conceito da neutralidade de rede. Então, como a gente é totalmente favorável ao modelo, ao conceito da neutralidade de rede, a gente deixou até por último só para fazer esse registro. Bom, era isso que eu queria apresentar. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e me coloco à disposição para qualquer eventual questionamento e pergunta. Obrigado.